Então, não se esqueça da memória. Né? Psicologia, cultura e clichês aplicado ao design de experiências. E não se esqueça da memória, é um trocadilho ruim, mas eu amo trocadilho. Então, todos os lugares que forem possíveis, eu vou sempre colocar um trocadilho. Tá? E qual vai ser nosso papo aqui hoje? A gente vai falar sobre o que é memória, como ela funciona e a memória aplicada ao design de experiências do usuário. E aí vai uma provocação para vocês. Quantos de nós nos lembramos diariamente que nós temos memória? É o pensar sobre pensar, né? É o meta-pensar. Eu vi uma mãozinha levantada lá, mas realmente é um processo mental tão corriqueiro para a gente que a gente nem pensa sobre ele. Né? Mas antes de falar sobre memória, deixa eu me apresentar. Sou Felipe Carriço, como eu falei, meus amigos me chamam de Carriço, então fiquem à vontade, todos podem me chamar de Carriço. Eu sou um publicitário meia-boca, formado em publicidade, um designer daltônico, o que para alguns pode ser uma coisa, um fator interessante aí. Já tentei ser escritor, sou professor e mentor numa escola de produtos digitais e também sou liderança de produtos digitais na Smart Fit. A Smart Fit, que é uma rede de academias, então exercitem-se. Mas, o que acontece? Esse é o pior lugar para eu me apresentar para vocês. Porque, nesse momento, quem sou eu na fila do pão? Poucos de vocês, talvez, enfim, não vou nem perguntar quantos me conhecem, porque a não ser a Silvia ali. Mas vocês não têm referência sobre mim, vocês nunca viram meu trabalho, é a primeira vez que vocês estão se deparando com o meu rosto, com a minha pessoa. E então, esse é o pior lugar para eu me apresentar, se eu quiser que vocês se recordem de mim, se eu quiser que vocês depois preencham a avaliação sobre a minha palestra, se eu quiser que vocês entrem no meu LinkedIn. Porque a memória, ela não é assim, né? A memória, ela precisa de um estímulo, e esse estímulo pode ser sensorial, emocional, que vai gerar sinapses no nosso cérebro, e esse GIF bonitinho, são literalmente os neurônios se juntando, parece uma quadrilha, uma dança de quadrilha vista de cima, que vão gerar uma consolidação, né? Depois tem que gerar essa consolidação por meio de repetição e reforço. Quem aqui tem cachorro em casa? Muita gente tem cachorro. Não sei quantos de vocês já tentaram treinar cachorro, mas o processo é aquele de você estimula o cachorro a fazer uma ação, você oferece um petisco, um reforço, e conforme você vai repetindo, uma hora ele aprende, esse conhecimento é consolidado. Né? E eu falo isso porque memória, ela não é um local, especificamente um local, ela é mais um processo. Né? Diferente da memória computacional, que a gente tem endereços na memória que são facilmente acessados pela máquina, o nosso cérebro ele possui uma rede interconectada de endereços. Então, toda vez que a gente vai tentar decorar alguma coisa ou tentar se lembrar de algo, o nosso cérebro busca uma infinita rede de endereços para construir as imagens daquilo que a gente está tentando se lembrar. Então, não é como se nós pegássemos uma imagem, eu estou olhando para vocês aqui, e essa imagem fosse entrar no meu cérebro e ser alocada num lugar específico. Na verdade, meu cérebro está procurando vários locais onde ele consiga associar essa sala, o tamanho, a temperatura, o rosto de cada um, pessoas similares que eu já vi. Então, a nossa construção de memória passa por aí. O cérebro ele vai observando e assimilando. Tá? E para falar sobre construção de memória, a gente pode falar sobre esquecimento também, que vai nos ajudar a entender como as memórias são construídas. Tá? Essa é a curva do esquecimento que foi cunhada, é um estudo desse carinha chamado Ebbinghaus. Se eu estiver falando errado, vocês me perdoem. Mas foi um estudo que ele de repetições que a gente vai tendo de uma determinada memória. Então, nesse gráfico a gente vê, no primeiro estudo, 100%, decaiu lá para 20%. Numa primeira revisão,
subiu para 100% de novo e depois decaiu lá para 60%. E assim vai acontecendo até que essas memórias vão se consolidando e vão permanecendo no nosso cérebro. Tá? E aí, enfim, por curiosidade, eu não sou uma pessoa especialista no assunto, né, de neurociência, mas eu fui entender, dentro do nosso cérebro, o que é responsável para fazer com que essas memórias perdurem. E eu descobri que lá no meio do nosso cérebro, onde está marcadinho ali, existe um órgão chamado hipocampo, que é um nome estranho, e é mais estranha a origem desse nome, porque do grego, hipocampo significa cavalo marinho, e quando a gente corta o cérebro, né, e disseca esse cérebro, o hipocampo tem um formato de cavalo marinho, e é daí que vem o nome dele. E o hipocampo, ele é responsável por pegar as memórias que a gente obtém e fazer com que elas se tornem memórias de longo prazo. Ou seja, ele é responsável por fazer a gente aprender e decorar as coisas, o mundo ao nosso redor. Vocês reconhecem essa cena de filme aqui? Vocês sabem qual é o filme? Como se fosse a primeira vez. Para quem não conhece, deixa eu explicar. Esse é um filme do Adam Sandler, onde ele conhece essa garota e ele se apaixona por ela. E ele faz de tudo para conquistá-la e ele consegue conquistá-la. No primeiro dia ele consegue conquistá-la e ela se apaixona por ele. E aí eles dormem. E no dia seguinte ela não se lembra de nada e ela acorda super assustada, porque ela é incapaz de reter memórias. Esse fenômeno, essa incapacidade de reter memórias, se dá por conta de uma lesão, por conta de um acidente que a pessoa tenha passado, por conta de um tumor, de um câncer, que tenha afetado o hipocampo. Então, o hipocampo é responsável por fazer com que as memórias se consolidem. Tá? Agora foi. E eu perguntei se vocês tinham cachorros, né? Eu gosto muito de cachorros. E consegui fazer essa associação de palavras aqui para a gente lembrar como é que funciona o processo de criação de memória, que é o cães. Né? Sem o tio, se bem que cães costumam ter muitos tios, mas esse cães aqui não tem tio, que seria a letra C de concentrar, ou seja, focar naquilo que se pretende decorar, e essa informação é importante. Associar, como eu disse, o cérebro ele procura fazer associações. Então, quando a gente está querendo decorar algo, quanto mais associações nós conseguirmos fazer, melhor para esse processo de memorização. Ecoar, que seria o processo de repetição. Então, eu consegui repetir um determinado assunto, uma determinada ação, um gesto, para que eu consiga fazer com que essa memória se consolide. E, por último, servir, que é fazer com que essa memória tenha serventia. Nosso cérebro ele é uma máquina de otimização de energia. Então, se o cérebro percebeu que essa informação não tem serventia, ele tem a tendência a descartá-la. Tá? E talvez agora fosse o local para eu começar a me apresentar. Né? É que vocês já começaram a ouvir um pouco sobre mim, talvez já surgiu um interesse, já é uma segunda repetição do meu nome, terceira se a gente contar a minha descrição. Né? Algumas coisas vocês já estão conseguindo associar, mas ainda talvez não seja o local correto. Né? Porque para vocês conseguirem decorar meu nome, vocês precisariam ter um esforço consciente. Vocês precisariam se concentrar na atividade de decorar quem eu sou. Inclusive, vale ressaltar, o cérebro humano, até os 25 anos, ele possui uma capacidade quase passiva de absorver o mundo ao nosso redor, que a gente chama de neuroplasticidade. Tá? A partir dessa idade, a partir dos 25 anos, o cérebro se consolida. E essa neuroplasticidade diminui. Mas ela pode ser atingida pelo foco, pela concentração. Por isso que nós continuamos aprendendo. Então, não se enganem, cachorro velho também aprende truques novos, tá? Então, continue estudando sempre, tá? Mas precisa de um processo consciente para que vocês decorem. E o processo consciente de memorização é muito pequeno. Porque ele requer que a gente ativamente busque aprender algo, ativamente busque decorar alguma coisa. A maior parte do processo de memorização é inconsciente. Vocês estão aqui hoje, talvez num esforço consciente de aprender os conteúdos, mas inconscientemente talvez vocês vão se lembrar, o banheiro estava interditado, nossa, eu passei um perrengue, eu queria muito ter ido no banheiro. O sabor de um
suco que eu tomei, o sabor do café que eu tomei lá embaixo. E essas memórias, sem querer querendo, elas se consolidam, porque elas fazem parte dessa memória inconsciente. A gente não tinha intenção, mas a gente decorou, né? E o processo, ele passa pela captação dessas sensações, né? Essa captação se dá pelos nossos 5 sentidos, que seriam a visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato. E também nós possuímos uma memória chamada espacial, que quando a gente se localiza, por exemplo, aqui dentro, né, da faculdade, às vezes a gente tem dificuldade, será que eu vou para a esquerda, será que eu vou para a direita? Então, existe uma memória espacial e uma memória motora. Quem dança, quem faz algum tipo de dança, algum esporte, o nosso corpo tem a capacidade incrível de memorização dos movimentos do nosso corpo. Mas o que é interessante falar aqui é que a memória icônica, que é a memória visual, ela possui, aliás, a memória visual, a tátil e a auditiva, possuem uma capacidade curiosa de retenção de informação por um tempo curtinho, mas que passa até a memória, que se chama recência. Então, os olhos, eles retêm certas informações por 500 milissegundos. Ou seja, a gente olha para uma informação e essa informação meio que fica retida por um microsegundo ali no nosso cérebro. A memória tátil, ela dura por 8 segundos, então talvez a gente receber um toque no ombro, a gente vai se lembrar. Em 8 segundos, aquele toque ainda ficou registrado. Então, a gente vai conseguir olhar. E icônica. Tocou a campainha, tocou o micro-ondas. Eu vou lembrar ainda por 20 segundos, com uma capacidade quase inata desse órgão de se lembrar dessa informação. E nós também temos as memórias que são emocionais, né? Que são a parte dos nossos sentimentos. Elas entram por meio dos sentidos, mas elas são retidas pelas emoções. Então, um susto que a gente tenha tomado, talvez se torne uma fobia. Uma informação muito, muito importante, talvez faça com que uma informação muito feliz, talvez se torne um hobby para a gente. E essas informações elas vão se retendo na nossa memória. E existem memórias de curta duração, como vocês viram, eu gosto de cachorro. Existem memórias de curta duração e memórias de longa duração. As memórias de curta duração, elas são essas duas. A gente tem memória imediata, que é aquela que a gente utiliza corriqueiramente. Então, deixa eu pegar um exemplo aqui. Você, qual que é o seu nome? Acabei de falar, a Priscila acabou de se apresentar para mim. Então, falei com a Priscila, e talvez o nome dela fique na minha memória aqui, num processo de curta duração, uma memória imediata, que se eu não utilizar o nome da Priscila, talvez eu vá esquecer. E também existe a memória de trabalho. A memória de trabalho é aquela que a gente usa para executar algumas tarefas. Então, por exemplo, eu posso querer decorar o nome da Priscila para eu usar na minha palestra e ficar falando o nome da Priscila para que eu decore durante a palestra. Ou eu posso estar tentando fazer uma continha de matemática. Então, tenho que decorar ali qual que é o resto para poder usar. Então, eu vou fazer conta de cabeça ou algum material que eu estou anotando e eu preciso decorar uma determinada informação. Essa informação ela é uma memória de trabalho. É a memória que está em trânsito. Ela está aqui dentro para ser utilizada. Tá? E existe a memória de longa duração, que a gente pode dividir com declarativas, que são aquelas que a gente consegue contar. A gente consegue verbalmente ou escrevendo, né, a gente consegue declará-las. Existem as que são não declarativas, que é aquelas que são muito difíceis da gente descrever, como, por exemplo, como eu descrevo o processo de andar de bicicleta. É muito complexo. Como é que eu descrevo o processo de se equilibrar? Eu posso tentar falar, põe um pé aqui, põe um pé ali, mas a descrição é muito complexa. Nós temos a memória semântica, que é a respeito do conhecimento organizado do mundo ao nosso redor, que a gente aprende nos livros de história, né? E nós temos também a memória episódica, que são as memórias que a gente vivencia, como os exemplos que eu dei aqui no TDC. E falando sobre exemplo, eu mesmo não dirijo, tá? Por ser daltônico, talvez, eu tenha ficado inseguro em tirar carta, mas o processo de dirigir, ele utiliza bastante isso aqui, né? Ele passa por uma memória de curta duração também, quando a gente está aprendendo, mas depois ele se torna um processo de longa duração, que passa por uma memória declarativa, onde a gente consegue explicar, passa a marcha, quando você escutar o motor, ou, enfim, depois de tanto tempo, você consegue descrever onde a posição dos pedais, dependendo do modelo do carro, você consegue descrever também, mas existem memórias não declarativas, né? Que é, por exemplo, alguns de vocês provavelmente já passaram por isso, que é entrar no carro, de começar a dirigir, você nem sabe quando você chegou na sua casa, que você não consegue explicar, aquela memória simplesmente
fluiu, né? A gente tem um conhecimento semântico, nesse caso também, a gente aprende as leis de trânsito e as memórias de longa duração episódicas, como, por exemplo, eu sei que um determinado semáforo, farol, eu não sei como é que é falado aqui, desculpem, gente, eu sempre confundo, mas que é mais inseguro, então eu tenho que tomar mais cuidado, eu tenho que diminuir antes para tentar não parar naquele semáforo, ou uma rua mais escura, onde eu sei que eu tenho que acelerar. São as memórias de longa duração que são episódicas da nossa vivência. Tá? E aí vocês podem estar se perguntando, tá, você falou sobre memória aí, mas cadê o UX nesse papo todo? Né? Tá aqui o UX designer Felipe Carriço, né? Brincadeira, não é esse UX que eu estou falando, é esse UX aqui. E ao lado esquerdo a gente vê uma pessoa mexendo no celular, ao lado direito a gente vê uma pessoa mexendo no computador. E eu pergunto para vocês, aonde essas experiências estão acontecendo? Quem pode me dar uma resposta? Onde essas experiências estão acontecendo? Talvez, num primeiro momento, a gente pense que a experiência está acontecendo no device, no dispositivo, está acontecendo no aplicativo, está acontecendo na tela. E a verdade é que não. Essas experiências, elas estão acontecendo dentro das pessoas. O cérebro das pessoas é o verdadeiro culpado dessa operação. Tá? É aqui que tudo acontece. Acontecem as emoções, acontece a nossa retenção de cultura, todo o processamento dos nossos sentidos, né, as nossas comparações, nossos preconceitos, todos eles estão no cérebro das pessoas. E é aqui que reside o UX, quando a gente começa a falar sobre memória. Né? E eu trago aqui uma metáfora criada por Platão, que é o mito da caverna. Tá? O que é o mito da caverna? Platão ele sugere aí um exercício mental de imaginar pessoas presas numa caverna, amarradas de costas, que elas não conseguem ver o lado de fora dessa caverna. E tudo que elas conseguem ver são as sombras projetadas na parede. A vida daquelas pessoas são as sombras projetadas naquela parede. Tá? E algum dia, uma dessas pessoas se solta dessa caverna e vai para o mundo lá fora. E aí você pode pensar, putz, ela finalmente viu a realidade, mas a verdade é que não. Platão diz que quando elas foram para fora, ela disse que ela viu uma versão distorcida da realidade. Por quê? Na cabeça daquela pessoa cujo conhecimento, tudo que ele sabia do mundo eram sombras, o mundo real era uma versão distorcida dessas sombras. Né? Então, a nossa realidade é o que a gente guarda, ou seja, é a nossa memória, da soma de tudo o que nós interagimos por meio dos nossos sentidos e emoções. Então, cada um de nós possui sua realidade particular. E é por isso que entender os usuários, entender a realidade particular das pessoas, é muito importante para esse processo, para o processo do desenvolvimento de experiências. Né? Até porque a gente não projeta experiências, a gente propõe experiências. Né? A gente propõe experiências para que elas aconteçam dentro das pessoas. E um filme que é inspirado no mito da caverna é o filme Matrix. Todos aqui assistiram? Deixa eu só ver. Muitas cabeças balançando. Para quem não assistiu, pode ser que tenha gente em casa que não assistiu. É um filme que fala sobre pessoas presas em máquinas vivendo uma realidade virtual, um metaverso, onde eles não tinham opção, eles simplesmente foram presos dessa máquina. E eles estavam atados a uma cadeira, vivendo essa realidade paralela em suas cabeças. E em algum momento, esse personagem, o Neo, ele tem a oportunidade de ser expulso dessa realidade paralela, desse metaverso, e conhecer a verdadeira realidade. E ele escolhe fazer isso. Né? Mas esse filme trata sobre isso, uma realidade distópica, e casa muito bem com o mito da caverna, que fala sobre a realidade das pessoas, mas casa também aqui para o ponto central dessa apresentação, que é conhecendo o funcionamento dos processos mentais, conhecendo a utilização da memória na construção do que as pessoas são, nós, designers, temos a capacidade de propor experiências muito melhores. Porque a gente vai entender o funcionamento por trás das experiências. E quando eu digo por trás das experiências, é o funcionamento dentro do cérebro das pessoas. Tá?
E porque as experiências todas elas existem, né? E a memória existe dentro das experiências num processo de execução de tarefas. Então, nós estamos usando nossa memória para executar tarefas, ou seja, ir de um ponto A para um ponto B melhorado. Essa é a melhor definição que eu encontrei para a execução de uma tarefa. Tá? Então, a memória, o processo de memória existe aí. Para aprender padrões, e quando a gente vê um filtro de barro, né, virou até meme. O filtro de barro é um clichê, é um padrão, que quando a gente bate o olho no filtro de barro, a gente logo imagina uma casa brasileira, né? E nosso cérebro, como eu já mencionei, é uma maquininha de poupar recursos, de poupar energia. Nosso cérebro, inclusive, é o órgão que mais gasta energia do corpo. Então, ele vai procurar nos clichês, nos padrões do mundo ao nosso redor, atalhos para poder executar com menos energia. E esses atalhos todos eles acontecem pelo uso da memória. Inclusive, tem um texto no Medium que é justamente sobre isso, que é clichês enquanto atalhos para produzir experiências, né, para pegar atalhos mentais. E, por último, a memória também acontece quando a gente está construindo experiências e a gente quer que elas sejam memoráveis. Um exemplo que eu tive aqui da Warren, que é uma plataforma de investimentos, que logo que eles lançaram, eu fiquei super animado com as possibilidades dela e eu gostei muito do chatbot deles. E eu fiquei encantado que eu indiquei para todo mundo. E apesar de eu ter indicado para todo mundo, hoje em dia já não existe mais o chatbot. Mas mesmo assim, a memória ficou na minha cabeça. E eu continuo indicando com aquela sensação boa que eu tive lá atrás de ter sido impactado por uma experiência marcante. Então, a memória fazendo com que o custo de aquisição caia, porque eu estou indicando, a memória fazendo que um LTV aumente, porque eu ainda lembro daquilo, né? E falando numa parte mais técnica, o John Jablonski, ele fez essa coletânea de heurísticas, de princípios e vieses aí, que são conceitos da psicologia aplicados ao X, é uma coletânea, tem no site, Leis da Psicologia Aplicadas ao UX, se vocês procurarem Laws of UX em inglês, vocês vão achar o site dele. Também tem o site Human by Design, que ele fala sobre design humanizado, mas eu vou falar sobre o Leis da Psicologia Aplicada a UX e mostrar para vocês como por trás desses princípios que ele listou, existe a memória. A memória está por trás de quase todos eles. Tá? Então, falando sobre usabilidade estética, que é um viés, que é a nossa tendência de achar que coisas bonitas elas têm uma usabilidade melhor. Mas quando a gente fala que algo é esteticamente agradável, ou seja, bonito, essa nossa definição do que é bonito passa pela nossa construção cultural, passa pelos nossos vieses da sociedade, onde a gente vive, nossas famílias, nosso contexto, nossa cultura local. Então, aqui em Porto Alegre, talvez o viés de usabilidade estética seja diferente do que é em Pernambuco, em Recife. Então, eu sabendo disso, e sabendo para quem eu estou construindo uma experiência, eu posso usar esse viés a meu favor, mas eu tenho que saber para quem eu estou construindo. Né? A lei de Fitts, que é uma lei que fala que o tempo para se atingir um alvo é uma relação, né, entre a distância e o tamanho do objeto. Eu estou falando sobre ergonomia, estou falando sobre movimento, eu estou falando sobre memória motora aqui por trás dessa lei. Tá? A lei de Miller, que fala sobre retenção, fala sobre a nossa capacidade mental de reter informação. E ela é diretamente ligada à memória, onde ele fala que a gente consegue manter na nossa memória de trabalho 7 itens, 2 para mais, 2 para menos. Então, quando a gente está produzindo as nossas experiências, quando a gente está, por exemplo, fazendo uma landing page de um produto, onde a gente quer apresentar benefícios, a gente tem que saber que as pessoas elas têm uma capacidade limitada de decorar informação. Então, é por isso que a gente procura não colocar tanta informação numa tela. E o que vale ressaltar dessa lei é que o nosso cérebro ele é capaz de esses elementos que ele decora podem ser chunks, o termo correto é chunks, são pedaços de informação. Então, a mesma capacidade mental que eu uso para decorar um número é a que eu vou usar para decorar uma palavra inteira, ou que eu vou usar para decorar uma frase inteira. E eu posso ser capaz de decorar esses 7 elementos de informação, 2 para mais, 2 para menos. Tá? Um gradiente de meta, né, que é a velocidade com que a tomada de decisão acontece, ela aumenta conforme a gente vai chegando ao final. A gente percebe que a gente está chegando no final, a gente está chegando no nosso alvo. Então, quando a gente está, por exemplo, produzindo um checkout, talvez seja a realidade de muitas pessoas aqui, numa interface.
e a gente põe um stepper, você está colocando seu endereço, você está colocando seus dados pessoais, você tá chegando. E essa urgência de chegar faz com que as pessoas se mantenham na experiência. Desculpa. E aí, por que isso tem a ver com memória, né? Porque somos nós observando e aquilo fica em trânsito na nossa mente, então a gente se mantém engajado numa tarefa. A lei de Hick, que o tempo da tomada de decisão aumenta conforme a quantidade de complexidade de elementos numa tela. E quando eu falo de complexidade, eu falo sobre essa quantidade, eu estou falando justamente sobre a nossa capacidade de retenção de informação. Se tem muita complexidade numa tela, eu estou gastando minha capacidade de processamento, e é por isso que a gente reduz a quantidade de informação de uma determinada tela. E a lei de Jacob, que é os usuários, acreditem, eles passam mais tempo em outras interfaces do que na nossa. Então, eles chegam na nossa interface carregados de memórias de outras experiências que eles tiveram. Então, como é que eu posso usar isso para produzir experiências melhores? Eu posso, conhecendo o meu usuário, saber quais são as redes sociais que ele usa, por exemplo. Eu posso produzir minhas experiências pensando naqueles padrões. O double tap, né, o duplo clique para dar like. Eu sempre me confundo achando que eu vou conseguir dar like numa mensagem no WhatsApp. Porque meu cérebro minha memória motora já ficou condicionada a isso. Posição em série, pessoas tendem a se lembrar mais do primeiro e do último item. Então, estamos produzindo aí uma tabela para mostrar benefícios. Vamos pensar nosso UX Writing. Primeiro e último elemento são os mais importantes. O efeito Zeigarnik, as pessoas tendem a se lembrar mais de tarefas inacabadas. Exemplo rápido aqui para vocês, LinkedIn. Lá atrás, eles tinham uma base de dados que estava muito incompleta. Eles queriam aumentar o número de pessoas fornecendo dados. Eles colocaram uma barra de progresso que nunca chegava ao fim, ficava em 99%. Então, as pessoas ficavam ali, mas como é que eu faço para concluir essa tarefa? Eu preciso concluir. E eles conseguiram aumentar muito. Isso é um case de sucesso em gamificação também, se vocês forem estudar o assunto. Então, é o nosso viés aí de completude. Por último, a gente tem também a regra de pico-fim, que eu a conheci pelo Daniel Kahneman, que é o autor do Rápido e Devagar, onde a gente tem aqui 2 pacientes de um processo de colonoscopia. Numa época que colonoscopia era dolorosa, doía para se fazer. O paciente A, reparem, o pico, a gente está falando da altura, a gente está falando de dor. O pico de dor que o paciente A atingiu é o mesmo pico de dor que o paciente B atingiu. Olhando horizontalmente, a gente vê o tempo. O paciente A sentiu dor por menos tempo. O gráfico dele termina antes. O paciente B sentiu dor por muito mais tempo. Mas o que foi descoberto? A percepção de dor do paciente B foi menor do que a do paciente A, mesmo ele tendo sentido dor por muito mais tempo. Porque percebeu-se que o tempo, numa experiência, não é tão relevante assim quanto o pico dessa experiência e como essa experiência termina. Tá? Essa é uma dica muito importante para nós, né? Como é que nós estamos produzindo as nossas experiências. E voltando para o John Jablonski, no design humanizado, ele fala sobre lombadas. Talvez você não precise fazer com que o usuário passe rapidamente pela sua jornada. Talvez você precise colocar uma lombada para que ele diminua a velocidade dele e ele tenha uma experiência, além de mais humanizada, dele tomar decisões melhores, ele consiga ter uma experiência memorável de sucesso. E talvez aqui já seja o local para eu me apresentar. Bom, gente, eu sou Felipe Carriço. Aqui eu termino meu papo com vocês. Aqui eu já me apresentei, já ecoei, vocês já fizeram associações, e agora eu espero muito que esse conteúdo sirva para vocês e que isso se torne uma memória de longo prazo. Faça com que vocês acessem aí minhas redes sociais, me sigam, adoro ajudar, estou junto. Quem estiver começando, quem tiver já uma estrada aí, podem me adicionar e preencham a avaliação aqui do TDC. Muito grato pela oportunidade, gente. E é isso. Show de bola!